Após a quarta alta seguida, a gasolina, minha gente, já pode ser encontrada por quase R$ 9,00 no Brasil. Mais informações de São Paulo com o repórter Marco Figueiredo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, é a quarta semana seguida que a gente tem aumento no preço dos combustíveis. Agora foi um aumento tímido de 0,1%, mas pegando o balanço das outras semanas, aí claro que isso acaba pesando no bolso do consumidor. Hoje o litro da gasolina no país, em média, está custando R$ 7,29. O preço do litro mais caro foi registrado em Tubarão, em Santa Catarina, R$ 8,99. O diesel também teve um aumento, um novo aumento, está em R$ 6,63, o preço médio do litro do diesel. Inclusive, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos diz o seguinte, que essas empresas estão estudando a medida de paralisar a circulação dos ônibus no horário que não é de pico, justamente porque está muito difícil colocar os veículos nas ruas. Mas claro que isso ainda é apenas uma ameaça, não há nada de concreto em relação a essa situação. A boa notícia é que o álcool sofreu um recuo no preço, teve uma queda de 1,7%, mas ainda assim está caro, custando em média R$ 5,44 o litro do etanol. Aí no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar a Petrobras pela alta no preço dos combustíveis. Fala aí, Jean Costa. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a Petrobras em um discurso na Feira Nacional da Soja em Santa Rosa, na região norte do Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, o preço internacional do petróleo tem subido, em especial devido às tensões provocadas pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, esse último um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Foi justamente este conflito que motivou Bolsonaro a repetir as acusações contra a Petrobras. Ele afirmou que outras petrolíferas do mundo baixaram a margem de lucro para enfrentar a crise e diz que espera que a estatal siga o exemplo. Não justifica mais o reajuste no diesel, em especial. O Brasil pode parar e pode quebrar. E ele sabe de quem é a responsabilidade. Eu espero que, como é possível, pela lei, pelo estatuto, reduzam suas margens de lucro. É importante a gente lembrar que quando a gente fala da margem de lucro da Petrobras, e na semana passada a gente falou, né? Trouxe aqui o balanço do primeiro trimestre de lucro da Petrobras, quase batendo 4.000% em relação ao mesmo período do ano passado, altíssimo. É bem verdade que no começo do ano passado a situação era outra em relação ao combustível, mercado internacional e mesmo em relação à pandemia. A gente estava num momento econômico muito diferente. Ainda assim, vamos falar, a União é o maior beneficiado, a União é a maior beneficiada quando a gente fala em lucro da Petrobras. Parte desse dinheiro, inclusive, poderia ser utilizada para o fundo de estabilização, para a criação de subsídios, que nem é das políticas ideais, né? Quando você subsidia um setor, outros tantos mantêm pressão no governo porque também querem ser subsidiados e essa conta em algum momento volta para a gente pagar, não tem almoço grátis, mas de todo modo o que a gente viu acontecer nesse período todo, em que a gente viu a explosão no preço do litro do combustível, é que nada caminhou, a não ser as trocas de presidentes da Petrobras. Mas, de fato, projetos que foram amplamente discutidos, né, desde o ano passado, o tanto que a gente falou aqui de criação de fundo de estabilização, de limitação de impostos que incidem sobre o combustível, até alteração da fórmula que define o preço final do combustível. A gente falou bastante sobre isso, muito embora não haja nenhuma definição, nenhum defensor à frente da Petrobras para que isso de fato aconteça. Outros países apostando fortemente em corte de impostos, concessão de subsídio temporário para fazer frente a essa crise energética. Mas aqui no Brasil, o que a gente viu é que parte das medidas submetidas ao Congresso, praticamente nada caminhou. Nada caminhou e vem sendo sim adotado em outros países. Eu estava lendo reportagens sobre o que o Chile tem feito e tem feito exatamente isso, contando com fundo de estabilização e também mecanismos de redução de tributos para os preços ficarem um pouco mais abaixo, né? De maneira um pouco mais controlada. A Itália também foi outro país que fez isso, reduziu impostos, ampliou bônus sociais, que é uma forma também aí de subsídio, uma forma de segurar um pouco do litro do combustível. Mas, de todo modo, aqui no Brasil, o que a gente vê? Vários projetos foram debatidos, foram amplamente aqui mencionados, mas caminhar para valer, caminharam não, né, Megali? Não, e você não pode exigir que empresas, a Petrobras não é uma empresa privada, mas também não é mais uma estatal. Uma empresa de capital misto, no caso, tenha coração, pense na população e se empenhe em políticas públicas. Política pública é papel
do Estado, é papel do governo, não de empresas. As empresas têm responsabilidade com seus acionistas. E quando a gente fala acionistas, o nosso ouvinte pode pensar numa mesona cheia de gente com ternos caríssimos. Não, qualquer brasileiro que tenha comprado uma ação da Petrobras é um acionista da empresa. O maior acionista da empresa é o Estado brasileiro, que é o acionista majoritário. Portanto, todos nós, de alguma maneira, somos acionistas da Petrobras. Mas esses acionistas podem até buscar a justiça se a Petrobras adotar uma política pública de redução do preço da gasolina que vá de encontro, não ao encontro, de encontro à sua política de preços. Então a gente depende do Congresso, com a criação do Fundo de Estabilização, depende dos governos federal e estadual com redução de impostos, enfim, que se mexam para que o preço da gasolina ceda pelo menos um pouquinho. Só o Fundo de Estabilização, que está tramitando no Senado, já reduziria esse valor em algo em torno, segundo os especialistas, de 50 a 60 centavos o litro. Não é suficiente, mas já é um alívio no bolso do consumidor. Não dá para ficar apontando o dedo para a Petrobras e aguardar que a empresa, de bom grado, reduza o seu valor de lucro, colocando até em risco a sua relação com os acionistas. Não dá. Não é para isso que a Petrobras serve. Mas é para isso que serve o Congresso, é para isso que serve o governo federal, é para isso que servem os governos estaduais. A Sheila deu exemplo aqui de países que já se mexeram. O Brasil ainda não se mexeu. Posso dar mais um exemplo? Como ela disse, o presidente da Petrobras, e isso não mudou absolutamente nada na relação da empresa com a política de preços, claro. Só mais um exemplo, desculpa, Megali. Portugal, estava lendo aqui, criou um voucher para ressarcir o consumidor parte do valor gasto na bomba de combustível. Então ele paga aquele preço cheio, né? Mas o teto do benefício, que era de 5 euros mensais, passou para 20 euros. Então ele paga, mas recebe de volta um voucher do governo compensando parte daquele valor total. Então é mais um tipo de ação que, no final das contas, também representa um subsídio, é uma forma de você subsidiar isso. Mas esse tipo de iniciativa, inclusive, chegou a ser debatida por alguns parlamentares, mas o Ministério da Economia se opôs, fez resistência, disse que isso não aconteceria, não caminharia por aqui. Mas é isso, não depende só do governo federal, também depende de andamento dentro do Congresso.